Seja muito bem-vindo e bem-vinda, meu futuro mestre e mestra. Eu sou Gustavo Assis, eu sou mestre em Direito pela UNB e eu ajudo pessoas que têm o sonho de fazer mestrado em instituições públicas e economizarem a média aí de R$ 3.000 por mês com mensalidades. E você pode sim atingir a sua aprovação em um mestrado em uma instituição pública, mesmo que você esteja começando do zero, mesmo que você não venha de uma faculdade de renome, mesmo que você não tenha nem curricular de alguma publicação no seu currículo. Ainda assim, através de uma metodologia correta, e, obviamente, através da sua dedicação, é possível sim atingir a aprovação. Bom? E aqui nas minhas redes sociais, tanto no YouTube, no Assis Gustavo, quanto no meu Instagram, que é o Assis Gustavo _, eu compartilho uma série de conteúdos para poder te auxiliar justamente nessa missão da aprovação, né, no mestrado. E eu também tenho um programa de mentoria que se chama GPS da aprovação no mestrado, para poder acelerar ainda mais a sua aprovação. É o GPS, que é esse programa de mentoria. Ele é baseado em um tripé que se chama tripé PESP, que é planejamento, estudos e pesquisa. Com esse tripé de planejamento, estudos e pesquisa, você consegue, com certeza, atingir a sua aprovação no mestrado, obviamente atrelado também com a sua dedicação. E no vídeo de hoje, nós estamos aqui para fazer análise de um edital, que é o edital do mestrado em educação, da Federal de Santa Catarina, e a gente vai destrinchar esse edital para ajudar as pessoas que vão participar desse processo seletivo, tá bom? E aí, eu já vou compartilhar minha tela aqui com vocês para a gente poder destrinchar esse edital, passar ponto por ponto para você poder fazer uma excelente preparação. Só um momentinho, já vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Vocês já estão vendo a minha tela. E pessoal, não fique preocupado com a questão da data, tá, Gustavo? Eu tô vendo esse vídeo aqui, tô vendo que já sai um edital mais recente. Não se preocupe com isso, por quê? Porque as premissas que eu vou te passar para analisar o edital são premissas que são replicáveis em diferentes programas, em diferentes editais, tá bom? Então, se preocupa com os fundamentos. Com os fundamentos você consegue dominar qualquer edital. Combinados? Então, beleza, vamos lá. Vamos começar. Primeiro ponto que eu quero que você tenha claro sobre editais. Duas coisas. Faz aí, dois com a mão. Anota aí no papelzinho. Duas coisas que vocês vão analisar sempre em qualquer edital. Independente da área, independente do programa. Primeira coisa, eu chamo de caixinha formal. O que é essa caixinha formal? É onde você vai colocar todas aquelas informações relativas à burocracia do processo seletivo. Datas, etapas, documentos, requisitos. Tudo que é formal, você vai jogar dentro dessa primeira caixinha, que é a caixinha formal. E tudo que for relativo às etapas, né, no sentido de como que você vai ser avaliado em cada uma das etapas, você vai jogar na segunda caixinha, que é a caixinha material. Tem muitos candidatos que só se preocupam na questão das etapas. Olha lá no edital, a pessoa já começa a focar no projeto de pesquisa. Só que esse é um grande erro. Você não pode negligenciar a primeira caixinha, que é a caixinha formal. Senão você vai ser reprovado, tá bom? Então, anota aí essas duas caixinhas para qualquer edital. E aí a gente começa a analisar o edital. A gente pode ver o quantitativo de vagas. Vamos ver aqui. Esse edital aqui, ele tá bloqueado, acho que para edição. Não sei se eu vou conseguir. Não sei se eu vou conseguir editar ele. Vamos ver. Ah, deu certo. 40 vagas para o mestrado. Sendo... Peraí, na verdade 63, né? Eu tô olhando aqui. Tô olhando pro doutorado. 63 vagas para o mestrado. 40 doutorado. 19 para ações afirmativas negros e indígenas no mestrado. 12 para ações afirmativas negros e indígenas no doutorado. E 20 para outras modalidades de ações afirmativas. Pessoas com deficiências, travestis, transexuais, quilombolas, refugiados e vulnerabilidade econômica. Nas seguintes linhas de pesquisa: educação e comunicação, educação e infância, sociologia, história da educação, sujeitos, processos educativos e docência, trabalho, educação e política e filosofia da educação. O processo seletivo ocorrerá de forma presencial, então esse é um processo seletivo que é presencial. Tem vários que são virtuais, né, especialmente no contexto pós-pandemia. Tem muito processo seletivo virtual, mas esse não é o caso desse processo seletivo, é um processo seletivo presencial. E aí a gente vem para o cronograma. O cronograma está dentro daquela primeira caixinha que eu te falei. Vou até anotar aqui, ó, caixinha formal. Se eu fosse você, tiraria um print aqui, ó, desse cronograma e imprimiria com todas as datas, todas as etapas. Por quê? Porque ninguém vai te mandar um e-mail falando, fulano, você foi aprovado aqui no projeto, parabéns. Não. Eles divulgam lá no site, você que se vire. Tá bom? Então, primeira etapa, segunda etapa, cronograma. Então, não são cronogramas de todas as etapas. As inscrições exclusivamente online, em formulário próprio. Aqui tem um site. O candidato deverá indicar no momento da inscrição linha de pesquisa do programa. Se você não indicar, você é reprovado. E aí você tem que consultar o anexo 6 e 7, que é o anexo 7. Vamos ver qual que é o anexo 7, para você poder indicar as linhas. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se o anexo tá nesse edital.
Eu acho que o anexo não tá aqui nesse edital. Realmente, não tá aqui. Às vezes o pessoal já coloca junto com o edital, mas esse edital ele tá sem anexo. Mas enfim, o importante é que você consulte o anexo, que vai estar lá no site do programa. Inclusive tem um link aqui, ó. Do período estimulado no cronograma, os candidatos deverão fazer inscrição somente através do link mencionado. Documentação está dentro da primeira caixinha que a gente conversou. Documento de identidade com foto, válido em todo o território nacional, frente e verso. Frente e verso, se juntar só frente, está reprovado. Ou passaporte, no caso dos estrangeiros. Diplomas, para o candidato ao mestrado e ao doutorado, diploma de curso de graduação, frente e verso. Quem estiver se formando pode apresentar uma declaração do coordenador do respectivo curso de graduação, atestando que é estudante concluinte do curso. Isso aqui é muito útil para principalmente quem está no 10º período da graduação. Foi o meu caso, por exemplo, quando eu me candidatei aos 3 programas de mestrado que eu fui aprovado. No 10º período da graduação, não tinha o diploma ainda, mas eu apresentei um documento ali de provável formando e eu consegui participar. Tá bom? E aí a gente vai avançando, histórico escolar. Histórico escolar, curricular atualizado com cópia dos documentos. Projeto de pesquisa, de tese ou dissertação. Memorial descritivo, isso aqui é onde você se apresenta. Falo por que você quer a vaga. Além da documentação supracitada, o candidato optante pelas vagas de ações afirmativas deverá anexar na inscrição, um termo lá de autodeclaração. E tá tudo falando sobre autodeclaração para candidatos que são cotistas. Atenção para todas as candidaturas. Tudo que tiver em negrito, sempre dê muita atenção. Os arquivos deverão ser nominados contendo apenas o nome do documento e salvos em formato de PDF. Exemplo, identidade. Projeto de dissertação, projeto de tese, mestrado, sem espaços, acentos ou outros caracteres. Os arquivos não podem conter o nome ou qualquer outra identificação do candidato para garantir o anonimato no processo. Não serão homologadas as inscrições cujos arquivos não atenderem os requisitos. O sistema de inscrição completa automaticamente o nome do arquivo com o número de inscrição do candidato. E aí a gente vai avançando aqui da homologação. Eles falam aqui, inscrições que não vão ser homologadas. Tudo que você fizer de diferente que está indicado no edital, você vai ser reprovado por isso. Então fique muito atento às formalidades. Aí vem a questão das ações afirmativas, a distribuição de acordo com as linhas de pesquisa, até a gente chegar no processo de seleção. Basicamente, são 2 etapas nesse processo seletivo. Tem processos seletivos com 2 etapas, tem processo seletivo com 3, com 4, mas geralmente vão orbitar em torno de 6 etapas. Quais são essas etapas? Carta de intenções, ou carta de motivações, ou memorial, análise de projeto, prova dissertativa, prova de idiomas, entrevista e análise curricular. Cada processo seletivo pode ter mais ou menos aí essas 6 etapas. Mas geralmente os processos vão ter uma média de 3, 4 etapas. Geralmente está nessa média, tá bom? E geralmente são etapas bem padrões. Aqui, vamos ver quais são as etapas. Primeira etapa, análise do projeto. Primeira etapa, vou até destacar aqui. E a segunda etapa, arguição e análise do curriculato e do memorial. Nota de corte. A nota mínima para cada etapa será 6 para a classificação geral e 5 para quem for de ações afirmativas. Cada uma das etapas será avaliada com a nota de 0 a 10, na escala de 0, 1 ponto. Na segunda etapa, a nota será constituída pelos seguintes pesos percentuais. Curriculato corresponderá a 10% da nota, análise do memorial 10% e arguição 80%. Cada etapa do processo seletivo tem o mesmo peso para o cálculo da nota final. A nota final será atribuída pela média aritmética das 2 etapas do processo seletivo. E aí vem a primeira etapa, que é o projeto de dissertação ou tese. E aqui vem todos os itens que devem conter no seu projeto. Gustavo, eu posso adicionar algum item que não está aqui? Não. Por exemplo, não tem um item aqui da... Deixa eu ver... Hipótese. Você vai acrescentar hipótese? Se não está indicado aqui, você não vai acrescentar. Mas você também não vai retirar. Gustavo, eu posso fazer um projeto sem referência? Não pode, porque tem aqui obrigatório, tá bom? Então, título, delimitação do problema, justificativa, referencial teórico, objetivos, metodologia, cronograma e referências. Essa é a estrutura do projeto, que deve ter no mínimo 7 páginas e no máximo 15. E aí vem toda a formatação nas normas da BNT, as indicações. Seu projeto ele é avaliado pelos professores do programa. E aí vem os critérios de avaliação. Critérios de avaliação, a gente já entra na segunda caixinha. É a caixinha, vou até anotar aqui, caixinha material. Essa caixinha aqui é a forma que você vai ser avaliado na etapa do projeto. Vamos ver como que você vai ser avaliado? A adequação do projeto às normas especificadas nesse edital. A adequação à linha de pesquisa, a qual se pretende vincular, e disponibilidade do professor orientador.
consistência teórico-metodológica, clareza na delimitação do objeto de pesquisa, uso de bibliografia atualizada e coerente com o objeto de pesquisa, viabilidade da execução do projeto e coerência entre as diferentes partes constitutivas do projeto. Então, são esses os critérios avaliativos. Lá no GPS, inclusive, que é o meu programa de mentoria, a gente tem um módulo específico que se chama Projeto de Pesquisa na Prática, onde eu te ensino, elemento por elemento, como que você elabora o seu projeto, o que é um projeto, como que você escolhe um tema que seja condizente com o programa, como que você elabora cada um dos elementos, problema, hipóteses, tudo que está aqui indicado, eu te ensino. Título, delimitação do problema, justificativa, referencial teórico, objetivos, metodologia, cronograma, referências, enfim, tudo. E ainda te dando exemplos reais de projetos na prática para você poder visualizar. Você tem acesso aos meus projetos que foram aprovados em 3 grandes programas de mestrado, para você poder ver na prática como que você elabora o seu projeto. Você tem acesso a um checklist para você poder aplicar no seu próprio projeto de pesquisa. Então é um módulo bem bacana que tem auxiliado aí diferentes mentorados, pessoas comuns que começaram do zero e que estão atingindo a aprovação no mestrado através dessa metodologia que eu desenvolvi. Então, fiz essa pequena observação porque um dos critérios avaliativos aqui é a questão do projeto. E para aquelas pessoas que querem ter esse acompanhamento mais próximo, tem essa possibilidade através do GPS. O meu Instagram, caso você queira conversar comigo, é o @assisgustavo_. Me manda uma mensagem lá, eu te mando todas as informações, tá bom? O projeto não deve ter identificação nominal, ou por outro meio, autocitação, por exemplo, autorreferência, menção a título de publicação, cargo, grupo de pesquisa, outra referência que quebre o anonimato. Aí vem a questão dos recursos que podem ser enviados para esse e-mail, caso você queira recorrer de alguma etapa. E aí a gente entra, de fato, na segunda etapa, que é a arguição e a análise do currículo Lattes. Vamos ver aqui na prática como é que funciona essa etapa. Critérios de avaliação da arguição sobre... Vamos ver aqui, na verdade, vamos por partes, né? Já estava pulando aqui para baixo, mas vamos começar aqui, ó. A arguição será presencial e focalizará o projeto de dissertação. Assim como a trajetória acadêmica do candidato, a partir do seguinte roteiro: apresentação do projeto, apresentação do memorial, arguição pela banca, análise da trajetória acadêmica do candidato. Então essa é a ordem que você deve seguir. Lembrando que a entrevista não é apenas sobre o projeto, a entrevista também é sobre você. Os professores querem ver quem você é, o que você faz, o que você acredita, o porquê que você escolheu o mestrado em educação da Federal de Santa Catarina, por que esse programa, por que essa linha de pesquisa, o que você já fez do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista profissional. Tudo isso vai ser levado em conta na sua avaliação. E como é que você vai ser avaliado? Vamos ver aqui, ó. Consistência na defesa do projeto, domínio teórico-metodológico, justificativa de escolha da linha de pesquisa e do programa, e disponibilidade de orientação da linha de pesquisa. Pessoal, lá no GPS a gente também tem um módulo, é o módulo 4, onde eu te ensino, tintim por tintim, como que você se prepara para a etapa de entrevista. O que você deve falar, o que você não deve falar, como que você estrutura um roteiro passo a passo para o dia da sua entrevista, quais são as perguntas e críticas mais comuns que são feitas aos candidatos e como que você responde a essas perguntas e críticas. Você tem acesso também às simulações que eu já fiz com candidatos que foram aprovados nessa etapa e a todos os feedbacks que eu dei a esses mentorados. Então é um módulo muito completo que te mostra como realmente persuadir os professores, mostrar que o seu projeto, para que você mostre que o seu projeto, ele merece uma chance. Tá bom? Então, tem toda essa preparação lá no programa de mentoria. Eu queria também deixar claro aí para vocês, caso, quando vocês estiverem se preparando, tem lá o GPS para poder te apoiar. Vamos ver quais são as atividades do currículo Lattes que pontuam: experiência docente, trabalho de conclusão de curso, participação em eventos na área, publicação na área, resumo, artigos, resenhas, capítulo de livro, bolsista de iniciação científica e iniciação à docência e participação em grupos de pesquisa. Então, são tudo isso aqui que pontua. Tá bom? Lá na avaliação do seu currículo Lattes. E aqui vem os critérios, no caso, para a tese. Memorial, vamos ver como é que funciona o memorial, pessoal. Vou destacar aqui. Tem no máximo até 25 páginas, aqui vem a formatação. Nesse memorial, você vai apresentar sua trajetória acadêmica, a relação da trajetória acadêmica com o programa, quando houver, relação do tema proposto com a trajetória acadêmica, condições para o desenvolvimento da pesquisa e conclusão do curso. Então é um documento bem completinho. Inclusive lá no GPS a gente tem aula só sobre isso, como preparar o seu memorial, bem passo a passo. E os critérios avaliativos: domínio da língua portuguesa, clareza na apresentação de dados e argumentos, consistência da trajetória acadêmica, aderência da trajetória acadêmica do candidato ao programa, relação da trajetória acadêmica com a pesquisa a ser desenvolvida, perspectivas para a realização da pesquisa. E aí que eu vejo que às vezes as pessoas ficam com muito medo. Gustavo, mas eu não tenho trajetória acadêmica, eu estou começando do zero. Mas, meu querido, minha querida, existem formas, inclusive formas de curto prazo, de você melhorar o seu currículo Lattes, de você mostrar essa experiência ali perante uma banca. Existem estratégias de curto, médio e longo prazo.
E às vezes as pessoas só pensam que, eu não tenho que publicar um artigo, mas artigo é uma estratégia demorada, a longo prazo. Não que seja uma estratégia ruim, é uma estratégia excelente, mas é uma estratégia a longo prazo. Às vezes você está com prazo apertado. Não dá tempo de você publicar um artigo, mas dá tempo, por exemplo, de você participar de um congresso. Dá tempo, por exemplo, de você escrever um resumo. Então não desanime, não desanime. Desenvolva experiências para você chegar no processo seletivo e mostrar aos professores que você não caiu lá de paraquedas. A nota memorial será expressa de 0 a 10 e corresponderá 10% à nota final. Divulgação dos resultados no site do programa, disposições finais, enfim. Com isso a gente passou aqui pelos principais pontos. Comissão do processo seletivo, eu recomendo fortemente que você veja quem são os professores. Beleza, quem são os membros que vão avaliar o meu projeto na linha de educação e comunicação? É a Juliana e a Andrea. Pô, bacana. Então eu sei que eu tenho que olhar o currículo dessas professoras. Ver o que elas pesquisam, o que elas acreditam. Tudo isso aí influencia na sua preparação. E com isso, a gente chega aqui ao encerramento do edital. E lembrando, os meus queridos, minhas queridas, que as duas coisas mais importantes de um edital, as duas caixinhas que eu te falei, anotem aí, caixinha formal, caixinha material. Com essas duas caixinhas, se você realmente prestar atenção, você consegue dominar o seu edital, independentemente de prazo, independentemente de cronograma, independentemente de etapas. É importante também que você busque o auxílio de uma mentoria acadêmica. Eu tenho o meu programa de mentoria, que é o GPS, que pode te auxiliar. Caso você tenha interesse, me chama lá no Instagram. Vou até deixar aqui o meu Instagram. É o Assis Gustavo, _. Me manda uma mensagem que eu te mando todas as informações desse meu programa de mentoria. Como que você pode fazer ter o meu acompanhamento direto na sua preparação para poder te apoiar em cada uma das etapas, tá bom? E espero do fundo do coração que você consiga ter isso nesse processo seletivo. E qualquer dúvida que você tiver, estou aí à sua disposição, tá bom? Um grande abraço.